Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Neste 1º dia de novembro, uma quarta-feira. Em 1º de novembro, véspera de finados, 1755, foi o grande terremoto de Lisboa, que provocou um incêndio também. Morreu 1/3 da população da capital de Portugal. Hoje, quem vai a Lisboa, no centro, a parte alta, pode ver a Igreja do Carmo, com suas ruínas como testemunha desse terremoto, que é lembrado sempre pelos portugueses. E nesta quinta-feira é o dia de finados, dia de lembrarmos dos mortos. Todas as civilizações têm essa lembrança, essa veneração, esse tributo por aqueles que nos legaram bons exemplos, ensinamentos, que nos alimentaram, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, aqueles que nos deram bons exemplos, boa companhia. É o momento de lembrar deles. Há lugares em que é quase uma religião essa veneração aos mortos. E nesse 1º de novembro, também aniversário, foi em 2014, 6 dias depois do resultado do segundo turno da eleição, com a reeleição de Dilma. Foi reeleita por 51,64% dos votos. Só para lembrar, né, eu vou ver aqui o percentual de Lula, eu até tinha anotado aqui outro dia, 1,6% de diferença, né? A diferença foi muito menor. Lula teve 50,8%, Dilma 51,64% sobre Aécio. E hoje, então, é aniversário de um movimento que surgiu em São Paulo e foi se ampliando. No primeiro dia eram 30 mil pessoas que saíram do Museu de Arte Moderna e marcharam em direção ao Ibirapuera, protestando contra o resultado da eleição, fazendo um protesto contra a corrupção, né? E isso foi se ampliando. A presença popular nas ruas é uma forma de exercer o poder. A própria Constituição fala em todo poder emana do povo, né, que será exercido ou por seus representantes ou diretamente. Parágrafo único do 1º artigo da Constituição. Só para a gente lembrar, faz parte de pensar sobre cidadania. Vamos em frente, inscreva-se, se ainda não fez isso, apertar o botãozinho ali, botãozinho vermelho, e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje é uma ironia, ou um paradoxo. O governo Lula entrou para contrariar o governo Bolsonaro, fazendo campanha contra as armas, contra os colecionadores, atiradores, contra tudo que dizia a respeito de arma. E agora, o presidente assina um decreto alterando a alíquota do imposto sobre vendas de armas e munições, porque o governo precisa de arrecadação, a arrecadação está caindo, as despesas do governo são muito grandes, a dívida pública está crescendo, o déficit inchando, e as armas pagavam 29,25% e vão pagar agora 55%, porque o governo quer cobrar de quem tem arma 1 bilhão e 100 milhões em 3 anos de imposto, quem compra arma. Então, o paradoxo é desestimula a arma, mas, de certo, incentiva a venda de arma e munição para poder ganhar o imposto.
né? É uma coisa assim meio maluca. Mas é o desespero, né? A outra questão, aí falando em arma, né, o presidente assinou um decreto de garantia da lei e da ordem, pondo Exército, Marinha e Aeronáutica nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos, que são aeroportos federais. Pode botar tropa federal. E nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo, que também são portos federais. Mas, segundo consta, é para evitar a entrada de armas. Entrada de armas em aeroportos ou descarregar no porto. Não me parece que vai ter algum resultado isso. Mas, enfim, foi anunciado aí como uma novidade. É novidade, realmente. Porque parece que não adianta nada, né? Se a gente perguntar para um agente da Polícia Federal por onde entram as armas, ele vai dizer que entram lá na fronteira por caminhão, né? E acaba chegando no Rio de Janeiro por caminhão também. Tem gente até que diz que chega por barquinho pequeno, dentro da Baía da Guanabara, nesse imenso litoral aí. Bom, aí falando sobre crime e castigo. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para aumentar as penas para o furto, para a receptação, para o latrocínio, né, e para o roubo. Roubo é furto com violência, né? Latrocínio é homicídio seguido, né, o roubo e o homicídio ligados, né, quando se assalta e se mata alguém para roubar. Aumentando as penas. A bancada do governo votou contra, o PT votou contra, o PSOL votou contra. Aliás, o PSOL tem um projeto de lei que é o oposto, que é descriminalizar o furto. Fizeram isso na Califórnia, está um caos. As pessoas entram na farmácia, no supermercado e vão levando, né? O projeto do PSOL diz que qualifica dois tipos de furto: o furto por necessidade e o furto de coisa insignificante. Isso já existe, é o famélico, né? Se a pessoa está com fome e rouba o pão. Aí, se roubar uma cerveja, uma latinha de cerveja, isso é insignificante, mas ele vai tomar cerveja, uma garrafa de cachaça. Complicado, né? Mas, enfim, mesmo com o voto da esquerda contra, foi aprovado pelos deputados e agora vai para o Senado. E os deputados já estão dizendo, olha, se chegar lá, for aprovado, e o presidente vetar, a gente derruba o veto. O projeto original é dos deputados Kim Kataguiri, que é do União Brasil, do Marcos Polon, que é do PL, e do delegado da Cunha, que é do PT. Só para lembrar, quando Nova York decidiu considerar zero, não importa se furtou um picolé ou um saquinho de pipoca, né, é punição, o crime despencou, né? Bom, lá no Senado, ou no Senado e na Câmara, teve um bate-boca importante, porque entre o presidente do Senado e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Rodrigo Pacheco ainda respondeu por causa de uma emenda que libera ou não libera diretamente as emendas de deputados, emenda de comissão, né? O projeto seria examinado na Comissão de Economia do Senado.
essa semana, mas acabou não sendo. E parece que a Gleisi Hoffmann está responsabilizando o presidente do Senado, dizendo que ele faz um discurso de equilíbrio fiscal, mas depois vai permitir essa história aí com as emendas e tal. O problema do equilíbrio fiscal é que o governo está vendo que não consegue equilíbrio, né? Mesmo com o discurso de Haddad falando em zero déficit, equilíbrio total, o presidente Lula já disse que não tem isso. E o que a gente está vendo é que no ano anterior tinha superávit, que foi convertido em déficit, né? Claro, óbvio, tinha 22 ministérios, passou a ter 38. Nomeações, despesas públicas crescentes, acaba dando nisso. Mas bate-boca do PT, da presidente do PT com Rodrigo Pacheco, tem consequências. Porque o governo aposta, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, chega a dizer que reforma tributária é tudo. E se for nada? Se não passar? Não está com cara de passar, não. Está muito enrolada. Está muito cheia de novidades que não estão fazendo sentido. Bom, interessante hoje, o senador Eduardo Girão, que representa o Ceará, trouxe para o plenário e mostrou para todo mundo ver, da tribuna, uma denúncia de Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República, estava lá numa reunião do PSDB, e denunciou que toda obra estadual tem propina no Ceará. Uau! É uma denúncia grave, né? Interessante que Ciro Gomes, no segundo turno, apoiou Lula e agora parece que não está mais. É uma coisa grave, porque pode ser que não dê urticária em quem está combatendo a Lava Jato, mas no brasileiro honesto, que não quer impunidade e não quer saber de corrupção, que a corrupção gasta o dinheiro do pagador de impostos, da urticária. Quando a gente ouve falar em corrupção, como disse o Ciro Gomes, isso é muito grave. De Brasília, Alexandre Garcia.